Olá, amigos da Atual TV Canal 10. Hoje no programa Sem Fronteiras, meu estimado amigo Zeferino José Mazorana, que é conselheiro estadual do CRES do estado do Paraná, ex-diretor também, presidente aqui do nosso conselho aqui do CRES de Pato Branco e também corretor de imóveis e empresário. Aguardem só um minutinho que já retornamos. Todos sonhamos com qualidade de vida. Nice e Euclides sabem que é preciso cuidar do corpo e da mente para alcançar longevidade de forma equilibrada. Por isso, escolheram a Unimed. Com o plano, o casal garante todas as consultas, exames e procedimentos, além das vantagens da medicina preventiva. A Nice não perde um programa. Assim, a vida fica mais leve para curtir a família e os netinhos. Isso é ser completo. Isso é ser Unimed. Planos a partir de R$ 83,99. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, terceiro andar, em frente à Prefeitura Municipal. Tudo bem contigo, Zeferino José Mazorana? Como é que está? Tudo bem? Tudo certo, é uma satisfação muito grande estar aqui no programa Sem Fronteira, à disposição para colocar alguns fatores interessantes da profissão de corretor de imóveis. Que bom. Então, Mazorana, eu gostaria que você contasse um pouquinho da tua história, da tua vida profissional, na militância da área da imobiliária, dos imóveis aqui em Pato Branco, a sua luta. Me conta um pouquinho da tua história. Bem, eu sou patobranquense com muito orgulho, nato daqui. Nato, que beleza, hein? Eu, na década de 70, fui bancário aqui. E depois eu representei uma empresa aqui no setor de pneus. E aí eu ingressei na área de corretagem de imóveis no ano de 1986, 87, que eu me estabeleci com o meu escritório. E graças a Deus hoje são 28 anos já atuando na profissão. Então, Mazorana, como é que está o nosso mercado imobiliário em Pato Branco? Como é que você tem visto as perspectivas econômicas e essas nuances todas que estão acontecendo no nosso país aí? Bem, o mercado imobiliário, uma questão aí de uns 2 décadas, aí, uns 20 anos para cá, ele cresceu muito. Certo. Dá para ver aqui na nossa cidade o número de loteamentos que já se organizaram e se legalizaram. E verticalmente também a nossa cidade cresceu muito. Então o mercado imobiliário, ele evoluiu bastante, está crescendo até hoje. Houve agora, nesses últimos 2 anos, uma estabilização de negócios, mas não que está caindo. Certo. Então, em função de que no mercado imobiliário a nível de Brasil e de outras regiões aqui, houve um crescimento muito grande. Então, para nós do mercado imobiliário, está sendo excelente. Certo, mas eu tenho visto nos jornais e também analisando aí pareceres de entendidos, de economistas, sobre essa história da bolha imobiliária. E agora a gente está sentindo, como o senhor disse, uma estabilização. Será que com esse crescimento que nós tivemos, esse grande boom de investimentos em muitas obras ao mesmo tempo, e agora com essa economia que está meio de arroxo, meio praticamente paralisada, não estaria fazendo com que essa bolha estourasse, ou existe mesmo, de fato, essa bolha? Nós do setor imobiliário, e que representamos a categoria já há mais de 10 anos, nós não vemos como bolha imobiliária. Certo. O que aconteceu no passado, essa bolha imobiliária no exterior, aconteceu que é o seguinte: lá os financiamentos bancários e o dinheiro que tinha lá,
financiava 100 mil dólares, ia lá, financiava 200 mil e iam retomando. Então chegou um ponto que o que foi financiado, o imóvel nem valia mais. É o contrário do nosso país aqui, porque a nossa economia, ela se estabilizou há esses anos todos e fez com que, hoje, para você financiar um imóvel, tem várias regras para seguir. Certo. Entendeu? Então, se você vai financiar um imóvel no setor de agente financeiro, seja Caixa Econômica, Banco Brasil e outros bancos que financiam, então o que acontece? Através de próprios consórcios também, que hoje tem outro recurso. Então o que acontece? A pessoa vai ter que comprovar uma renda, vai ter que oferecer garantias que faz com que ele chegue lá no final e não aconteça esse negócio de dizer que no Brasil vai ter uma bolha imobiliária. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que o mercado cresceu, está se estabilizando e também, como tu disse, aí, em função dessa política que o governo está praticando e que está aumentando certos juros, é normal que está dando essa estabilizada, mas que está crescendo sempre. Haja dizer que aqui na nossa cidade, que a gente está bem mais próximo e está acompanhando, a cada ano números alvarás de construção que está sendo liberado. Eu posso eu posso te dizer que aqui na nossa cidade é só levantar junto à prefeitura que tem 30 projetos para sair do chão ainda. Sim, eu estive vendo dias atrás, tinha 60 edifícios, né? 60 alvarás para a construção de edifícios acima de 10 andares na cidade. É impressionante isso. Daí eu fico pensando, da onde é que é a origem desse capital de investimentos no município? Vocês que são da área, como é que está? Da onde é que vem esse dinheiro? Nós acreditamos aqui, a nossa cidade é uma região muito rica. Certo. É uma região que é agricultável e que tem 60 anos na nossa cidade, com pessoas trabalhadeiras aqui, que trabalham, que investem até aqui. Então o que acontece? As famílias vão crescendo e não para. Então quer dizer, tem um investidor, a nossa região aqui é um polo regional que muita gente investe aqui em Pato Branco, porque os imóveis que são valorizados. Então, hoje a política de poupança, a poupança eu vejo assim que é um dinheiro que não é para você ganhar em cima, mas para ter um recurso guardado que se precisar você tem, pelo menos, seguro, pelo menos ele tem uma correção da inflação lá. Mas a nível de rendimento e de valorização, o mercado, os imóveis é excelente. Você investe hoje um apartamento em nossa cidade aqui, vamos dizer na parte mais central, de 400 mil reais, quando, vamos dizer na planta, quando estiver pronto, ele já vale 600. É impressionante isso. E outra coisa, desarma está caro, só que quem tem o dinheiro em espécie, em cash, vamos dizer assim, ele sempre vai fazer um negócio diferenciado. Então ele vai ter um custo menor. Então nós vemos que o mercado imobiliário aqui da nossa região, ele até o momento, ele está em elevação e com perspectivas boas. O senhor tem razão, Mazorana, porque dias atrás eu estava lendo uma matéria e o analista dizendo que no momento de crise é o melhor momento para grandes investimentos. Exatamente. Né? Principalmente para aqueles que têm dinheiro. Porque aí o preço baixa e você tem e compra e faz investimentos. Eu sempre digo também que quando está bom, se faz negócios porque o momento é bom. E quando está difícil, sempre tem aquele que precisa vender. E nessa hora, quem está com recurso, que poupou, que guardou, que economizou, que fez outros negócios e que vai direcionar, com certeza vai fazer bom negócio. E sempre que faça negócio de preferência com um profissional da área, no caso do corretor de imóveis, porque às vezes a pessoa guarda todo o seu recurso ao longo de uma vida e vai investir num negócio que ele tem que ser limpo, claro, e o profissional, ele tem que saber, ele é obrigado a saber, que às vezes a pessoa não tem a obrigação de saber qual a documentação, o que é necessário, se está liberado, se não está, mas o corretor, ele é obrigado a saber tudo isso. Sim. Nessa questão da fiscalização é importante também, né, Mazorana? Muito importante. Você que atua no Conselho Estadual e que também foi do Conselho Fiscal, como é que estão os trabalhos do CRES aqui em Pato Branco, no Sudoeste e a nível de Estado? O CRES, ele é uma autarquia federal, que tem o Departamento de Fiscalização,
que a fiscalização, ela fiscaliza o profissional, no caso os corretores de imóveis, para que ele pratique a ética profissional e trabalhe dentro da ética e das normas e das leis, e combate aqueles que não são, entendeu? Que daí é combater a exercício ilegal da profissão. Haja dizer que, às vezes, a nossa fiscalização se defronta com situações do tipo seguinte. Existem dois processos. Tem o exercício ilegal da profissão, certo, que é a pessoa que não é habilitada, mas talvez por trás tenha aquele mal profissional que tem em todas as áreas, sempre existe alguma coisa, que há um acobertamento. Às vezes o próprio certo, corretor cria uma pessoa que não é habilitada. E as consequências disso, o que tem ocorrido no caso? Então, as consequências é que a pessoa que não é habilitada, ela vai responder um processo por exercício legal. Se for acobertado por um profissional legalizado, ele também vai sofrer as consequências da lei. Certo. E aí ele vai para o conselho, e dentro desse conselho existem as plenárias de julgamento, onde tem o direito de defesa e de coisa, até sendo penalizado por advertência, certo, por multas pecuniárias de 1, 2, até 4 unidades, e com exercício ilegal, às vezes profissionais que atuam 1 vez, 2 vezes, são reincidentes, aí vai até o dobro de penalidade, que são 8 unidades. E até a cassação da sua credencial. Certo. Além dessa questão da fiscalização, outras atividades que o Cresce vem desenvolvendo aqui na região, em Pato Branco, o que tem sido feito aí? Olha, o nosso conselho tem feito um trabalho de divulgação da categoria, certo, em outdoor, que está sendo colocado nas BRs. Nós fizemos parte do conselho da organização da Feira Casa e Construção desde o seu início em 2006, e vamos ter agora em mês de maio a sua 6ª edição, então o conselho está por dentro. Hoje até vamos ter mais uma reunião da organização da CCO lá. Então o conselho participa aqui da sociedade, enfim, o que pode atuar para o que seja exercido a profissão dentro das normas. Quantos corretores nós temos em Pato Branco, na região, e empresas, pessoas jurídicas atuando no setor imobiliário? Hoje a nossa regional aqui de Pato Branco abrange os 42 municípios do Sudoeste. Nós temos credenciados 510 corretores entre pessoas físicas e jurídicas. Aí nas pessoas físicas aqui na nossa região, na nossa cidade, em torno de 110 pessoas físicas e 23 pessoas jurídicas, que são imobiliárias. Certo. E às vezes o cara tem um corretor, tem um escritório aberto, mas ele atua como pessoa física. Certo. Ele é fulano corretor de imóveis, né? Autônomo. E se for imobiliária, é autônomo, exatamente. Então tem escritório, mas não é imobiliário. Mas pessoa jurídica nós temos 23. 23. E então no Sudoeste nós temos 70 escritórios jurídicos legalizados. Então nós aqui abrangemos o Sudoeste de 42 municípios. Eu estive vendo atrás numa revista que trata do mercado imobiliário, diz que a tendência agora, em face da crise, até para isso nas grandes capitais, mas também nas cidades médias, o caso nosso, né, de que tem que haver uma profissionalização das empresas de corretagem, né, principalmente na área imobiliária, e também dos profissionais. Como é que as categorias, essas pessoas estão buscando um trabalho de aprofundamento, de conhecimento, assim? Sim, a pessoa, para ser um corretor de imóveis, ela deve prestar um curso que leva em torno de 1 ano, que seria o TTI, Técnico de Transações Imobiliárias. Certo. Existe também um curso a nível de 3º grau, que é feito, hoje tem aqui o Senac, eu acho que está fazendo um curso. Senac. E depois tem as faculdades que fazem o curso de gestão de negócios imobiliários, para que o profissional se habilite adequado, como tu falou, a outros centros maiores que as empresas estão adequando, porque existe para atender bem a sociedade e respeitando as normas. Por exemplo, uma construtora que vai fazer um lançamento, ela faz plantões e haja dizer que tem a necessidade de ter um profissional habilitado que faça esse trabalho certo. Porque senão depois vai sofrer as consequências. Porque a pessoa que não é habilitada e não tem o conhecimento,
ela não vai poder desenvolver um trabalho atual, vamos dizer assim, como deve ser. Tá certo. Né? Mas, Orano, uma pergunta agora, saindo um pouco do mérito da questão do Cresce, entrando aqui no nosso setor imobiliário de Pato Branco. Os investimentos que a população que é do mercado, que tem, dos investidores, as pessoas que estão ligadas a essa área, que setor que tem sido mais corriqueiro de maior investimento, de maior negociação? Qual setor? Setor urbano, setor rural, setor de loteamento, setor da construção civil? O que tem sido com maior incidência? Exatamente. Nos últimos anos está sendo o forte loteamentos e prédios verticais. Certo. Então, a cada ano que passa, você vai olhar para a nossa cidade, você vai ver mais um prédio, a nossa cidade dá a impressão de um centro maior, né? Sim. De tantos prédios que tem, né? E os loteamentos, que nem tu falou. Então, o loteamento eu vejo assim que foi uma expansão bem grande assim dos últimos anos a nível da nossa cidade, assim, né? E haja visto que se você for adquirir imóvel, seja terreno ou uma sala comercial, você vai nos lançamentos, não, esse está vendido, esse já está reservado, esse assim, então eu vejo que o mercado está aquecido, assim. Certo, mas agora... E o forte é nessa parte de loteamento e prédios. Certo, tá, certo. E a questão da burocracia, como é que está a burocracia administrativa? Porque a gente sabe muito bem, mas Orano, que para você fazer um investimento, você tem que ter, na área imobiliária, você tem que ter vários requisitos legais lá, de adequação de acordo com as leis de zoneamento, os planos urbanos da cidade, e aí tem uma série de documentos que tem que ser de acordo com a lei. Como é que está essa situação toda? É isso mesmo, é o que eu estava falando, que por isso que um profissional tem que se habilitar para conhecer todos esses detalhes aí. Agora, vamos dizer que nós que somos patobranquenses daqui, que eu nasci aqui e conheço a cidade no seu, de todos esses anos, que antigamente não vamos dizer que foi errado, mas não tinha tantas, vamos dizer, exigências. Hoje os órgãos exigem que seja... por exemplo, hoje para você aprovar um projeto de uma casa, ou de um loteamento, ou de um prédio, tem vários requisitos que devem ser aprovados pelos órgãos competentes. Certo. Então, por exemplo, os engenheiros que elaboram os projetos e nós corretores, por exemplo, na parte de venda, mas a parte técnica e de engenharia faz com que tenha essas necessidades de estar de acordo. Por exemplo, a parte dos bombeiros, que precisou acontecer vários acidentes para que hoje seja exigido conforme a lei. Claro que os que não tinham, tem que se adequar à maneira possível que der. Mas hoje, para você aprovar um projeto nos órgãos que precisa, que vem IAP, que nem você falou, de loteamento, vem dos prédios da parte urbana, o IPUPB, que vê se pode fazer 10 andares, ou 15, ou 2... Então eu vejo assim, os nossos órgãos, que no caso aqui a prefeitura, e eu vejo que deve até colocar mais profissionais para atender, porque a coisa cresceu. Sim. E tem lá vários projetos para aprovar, porque nem todo você leva o projeto lá, ele está redondinho, como vamos dizer. Certo. Sempre precisa de ser analisado por uma pessoa competente lá e que tenha a formação por isso, que vai analisar o projeto, para daí meter o carimbo lá de aprovado para que possa atender a população na área de venda. Então, eu penso que, no caso aqui, quem aprova os projetos principal é a prefeitura, né? E seja de loteamento ou de construção. Poderia não ter um secretário, não estou dizendo que não está sendo atendido, sobrecarrega as pessoas que estão lá. Então, eles não podem fazer mais também do que a autonomia deles. Agora, eu vejo que como cresceu a nossa cidade e tudo assim, deveria ter um órgão específico na área imobiliária para agilizar. Desenvolvimento imobiliário. Um corretor de imóveis que lança empreendimento, ou empresário que lança um empreendimento, que investe, ele está trazendo subsídios para o município. Com certeza. Então, acho que esses departamentos devem olhar, sim, com não só o departamento de obras, né? Não só o departamento de obras. Porque a hora que um corretor de imóveis vender um terreno para construir, ele desencadeia vários outros elementos, que é o engenheiro que vai fazer o projeto, a mão de obra das construtoras que vão fazer, os impostos que tem que ser pagos, os cartórios que vão legalizar os documentos. Então, quando um corretor faz um negócio, ele desencadeia vários outros negócios que envolvem recursos, e todo mundo está ganhando.
Com certeza, eu gostei da sua ideia, mas orando numa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Imobiliário. Imobiliário. Desenvolvimento imobiliário para a cidade. Voltado para o setor imobiliário. Até porque, mas vamos analisar friamente. Pato Branco hoje, ela está calcada, suportada em 3 eixos. Construção civil, que é setor imobiliário, educação e saúde. Né? Paralelo a isso, a prestação de serviços. Né? Então a nossa cidade está calcada nesse tripé. E a agricultura que volta aí. Que mantém sempre. Que mantém sempre, que está dando, eu sempre digo, quando o interior vai bem, o nosso aqui do urbano também vão bem. Inclusive eu estava conversando atrás com um empresário, um grande empresário aqui de Pato Branco, do setor do agronegócios, e ele foi muito categórico. Se não tivéssemos o agronegócio sustentando a balança comercial deste ano, do PIB, imagine, se já fomos negativos, imagine o que seria se não tivesse o agronegócio. E daí, um desastre, né? Seria, né? O agronegócio aqui, junto com nossas, que nem tu mencionou, prestação de serviço e o comércio que é forte, faz com que o nosso município se desenvolva cada ano melhor, né? Com certeza. Bem, pessoal, nós estamos encerrando o primeiro bloco e já retornamos. Clínica Odontológica Doutora Lázara Forcellini, especializada em odontopediatria e tratamentos odontológicos em geral. A saúde bucal de seus filhos em boas mãos. Tenha um sorriso harmonioso. Agende seu horário. Fone 3224-3849. Consultório Odontológico Doutora Lázara Forcellini, na Rua Caramuru 270, Edifício Caramuru Center, 3º andar, em frente à Prefeitura Municipal. Somos a Unimed, o plano de saúde mais completo da região. Nossa preocupação é oferecer o melhor atendimento aos nossos clientes, baseado no cooperativismo, um dos princípios da Unimed. Na região em que atuamos, somos mais de 230 médicos que atendem 15 hospitais conveniados e em 105 clínicas médicas, nas mais diversas áreas da medicina. Somos especialistas em saúde por dedicação exclusiva a você. Unimed Pato Branco, especialista em saúde. Estamos de volta então com o segundo bloco do nosso programa do Sem Fronteiras e hoje com a presença de Zeferino José Mazorana, que é conselheiro estadual do Cresce no estado do Paraná, ex-diretor, presidente aqui também do Conselho do Cresce aqui de Pato Branco, corretor de imóveis e empresário. Me diga uma coisa, então, voltando ao nosso questionamento antes, Mazorana, em relação, então, às atividades do Cresce aqui em Pato Branco, como é que estão as atividades? Eu vi que você me passou aqui uma revista de um relatório de atividades aqui do Cresce. Como é que estão essas atividades? O que significa esse projeto? O que está acontecendo? Esse relatório aí, todos os corretores da nossa região e do estado do Paraná receberam para saber uma transparência do que o Conselho está desenvolvendo nos últimos 2 anos. Certo. Haja dizer que só o fato dos corretores estar no Simples foi uma batalha grande que dos nossos diretores e presidente do COFES em Brasília e do nosso presidente Ademar Júnior em Curitiba, que fez com que hoje um corretor profissional, corretor de imóvel profissional, pode se inscrever no Simples, ter uma empresa como Simples, que antes não podia. Isso foi uma grande batalha, vencida, até porque, deixa eu te contar, pegando um gancho aí, como advogado tributarista, e eu tive vários questionamentos de colegas do setor também imobiliário sobre o enquadramento ou não junto ao Simples. E eu sempre falava, olha, a FENACOM, Federação Nacional dos Contabilistas, juntamente com o COFES, estão questionando lá para conseguir incluir no projeto de lei número tal, que eu não lembro agora, para conseguir fazer com que a categoria se enquadrasse nesse regime tributário com melhor tributação, mais amena, né? E foi conseguido, né? Hoje está conseguido, os corretores de imóveis são profissionais liberais que podem se inscrever no Simples. Nessa revista de relatório consta aí as normas e as leis. E também fala aí da nossa nova sede que vai ser feita em Curitiba, porque como em todas as profissões cresceu
o espaço que temos hoje lá, que é próprio do nosso conselho, a sede, não comporta mais. Então, será executado aqui com recursos, até nós já compramos um terreno que o COFES doou. Certo. E daí também vai doar a construção nos próximos 3 anos, que o nosso presidente atual, Ademar Júnior, vai fazer uma sede lá para atender nos próximos 20, 30 anos. Para ter um apoio também para aqueles produtores de todo o estado do Paraná. For fazer negócio na capital, ele tem lá a sala dele, com internet, com uma secretária para assessorar, que é a casa do corretor. E nós conseguimos um terreno muito adequado lá, de esquina, próxima à nossa atual sede, e tem um prédio que é de 1917 lá, que é tombado, não pode ser desmanchado de lá, e a gente comprou e vamos adequar o novo com o antigo, vai ser todo restaurado e vamos criar o Museu do Corretor lá. Que bacana. Junto com essa nova sede. Certo. E também outros, nesse relatório aí consta os convênios que nós temos com a Unimed, que foi feito, que não tinha. Foi feito convênios com revendas de automóvel que possa dar desconto ao corretor de imóveis. Então, quem recebeu a revista aí, já receberam o nosso relatório, é uma prestação de conta do que a atual direção está fazendo nesses 2 anos. E esse ano teremos a eleição para presidente no estado do Paraná. O senhor fará parte da chapa, vai estar presente, representando os interesses do Sudoeste? Olha, vamos dizer assim que eu já estou há mais de 10 anos, já 14 anos no conselho, e eu sempre disse que eu já contribuí com essa parte. Mas quando nós fizemos a nossa reforma aqui da nossa regional, certo, que foi uma batalha junto ao conselho e lá. que está muito bonita, né? Eu estive atrás lá, está muito bacana. Auditório maior. Auditório maior, então foi adequado para remodelado, atender, remodelado. E ele atual presidente, ele está se candidatando à reeleição única, só que ele não vai querer mais. Ele está atuando a primeira. Só vai na reeleição terminar, depois não mais. Só vai querer e não mais. Isso é um compromisso dele. Certo. E me convidou para fazer parte da chapa e eu não posso deixar ele na mão em função que ele já me ajudou no passado. Então, eu estou somando junto, que sirva, que seus corretores acharem por bem. Com certeza nós vamos ter chapa adversária. Mas nós temos aí um princípio democrático, o nosso trabalho. É democrático e eu acho que até é bom. Tem que ter. E é o nosso trabalho que nós fizemos, está aí. Certo. Mas, Orana, agora saindo da área imobiliária, entrando nos cenários políticos, econômicos atuais do nosso país. Você tem visto na imprensa, a gente tem visto na imprensa nacional, o andar da carruagem. O país com uma economia cada vez mais periclitante, mais difícil. Como é que você está vendo a nossa presidente da República, o nosso governador de estado aqui, e depois vamos entrar em Pato Branco nas nossas questões mais particulares? Eu vejo assim, eu não sou um analista político, mas eu vejo que o governo, com esse desencadeamento que está tendo aí de corrupção nas próprias empresas aí, que nem da Petrobras e umas outras que a gente nem tem conhecimento, isso daí faz com que o governo tenha uma descredibilidade das coisas. Total. E haja visto que está sendo convocado o povo aí, nós já tivemos a oportunidade de saber do impeachment do Fernando Collor, e dá para ver no semblante da nossa presidente que não está bom. E se não está bom, ela que sabe o que está fazendo lá, junto com todo o pessoal do governo lá, e faz com que está acontecendo isso. Então, eu não estou vendo com bons olhos a administração dela, porque a promessa de campanha foi uma. Certo. E agora está acontecendo várias coisas que o povo não está aceitando. Não, o impressionante é as informações, né? A economia em decadência e as informações negativas diárias de corrupção, e agora já estão dizendo que o BNDES também está no mesmo caminho, que vai ser levantado toda a situação. E eu te pergunto, Mazorana, as empresas, a população, o que ela pode fazer para que essa coisa não continue? O que a gente pode fazer, sabendo que agora domingo vamos ter aí passeatas em todo o país contra esse tipo de situação tão negativa? Eu vejo que esses esquemas que eles fazem no governo é tão grande que nós que temos até um pouco mais de conhecimento, fica difícil para você analisar e achar, vamos dizer, o fio da meada, que não vai achar. Imagine uma população que não tem tanto conhecimento para saber do que está acontecendo. Por quê?
Quando você fala em 250 milhões, e uma mega sena que foi no fim do ano, o pessoal acha que você vê o tamanho do recurso, né? Sim. Agora, quando você fala em bilhões, você acha que o povo tem noção? Aí vai um cara lá, que nem eu vi ontem na televisão, falar que ele começou em 2003, 2004, fazer parte das propinas, com uma cara deslavada, sim, dizendo que ele passou 80 milhões de dólares e achou bom que agora ele pode falar à vontade, que contar a história. Eu vejo isso aí, uma desconsideração que tem com o povo e o governo que propõe, está levando para esse caminho. Ele que é o culpado. Agora, 20 anos já que está acontecendo. Uma coisa que eu vi... Então, só para concluir, que nem tu perguntou, o que o povo pode fazer? Ele pode ir para as ruas, não concordar com isso, fazer se sentir que nós não concordamos com isso. Ontem mesmo a presidente, num encontro de uma feira internacional da construção civil em São Paulo, foi vaiada, praticamente expulsa do Inhambi. Né? Ela não é benquista. Né? Não é benquista. Pois é. Diz que teve uma pesquisa, estão dizendo que teve uma pesquisa agora que saiu, que até não divulgaram, diz que ela não passa de 10% de aprovação em todo o país. Será que numa situação dessa pode dar continuidade a uma governança? Aí que está agora as partes políticas de crédito, que tem pessoas boas também, né? Sim. Devem conduzir para que se desenrole essa situação e que seja mais favorável à parte política a nível nacional. Né? E existem bons políticos, mas aquilo lá, para quem esteve em Brasília, eu já tive oportunidade de ter lá várias vezes, a coisa é muito grande, então não tem como administrar aquilo. Incontrolável. Não é incontrolável, fica difícil. E tem uma democracia nossa que não vejo como democracia séria. Sim. Então tem verba lá para saúde, tem verba para hospital, tem verba. Daí você vê tudo isso daí. Gente precisando e não tem. É uma coisa que eu tenho visto, né? A questão também cultural, né? Nosso país, infelizmente, não segue as regras, não segue a lei, não respeita as determinações do Poder Judiciário, de tudo, da ordem jurídica. É uma desordem. Recurso o próprio Judiciário dando mau exemplo, aquele juiz no Rio de Janeiro lá fazendo todas aquelas filantropias, não é filantropia, aquelas... E daí pegou os caras do aventuras, né? Sim, eu percebi aquilo lá também. Onde é que nós estamos chegando? Não tem credibilidade para depois querer exigir julgar do povo a certas situações. Está difícil, né? Está difícil. Então, vamos ver o que vai acontecer a partir do dia 15. Eu torço que a coisa se desencadeie para um lado correto e que os que devem, que têm que pagar dentro da justiça e da lei. O que eu mais torço é que pelo menos eles devolvam o dinheiro. Porque uma coisa, Mazorana, que eu tenho visto, os caras vão presos, ficam magrinhos, ficam doentes, dão uma diarreiazinha lá, coisa e tal, né? Ficam com depressão, depois sai, mas o dinheiro continua no bolso, né? Continua. Se ele disse que devolveu, ele devolveu um pouquinho só. Então fica fácil, né? O que é ficar uma semana, 2, um mês, um ano, depois ficar com todo o dinheiro, né? Depois está limpo, né? Depois está limpo, então... É que nem lavagem de dinheiro, né? É verdade. Brincadeira. Bom, e aqui no estado do Paraná, como é que você está vendo o nosso estado aqui? E outra coisa, questão das estradas, como é que você está vendo as nossas rodovias, pedágios altíssimos? Pois gente que viaja também aí no estado nosso e até fora do estado, eu vejo que o pedágio ele pode ser necessário, mas não esses preços. E o governo, com tudo que ele ganha, ele tinha que no mínimo duplicar essas rodovias. No mínimo? No mínimo, porque o fluxo de automóveis e caminhões cada vez mais e as estradas são as mesmas. Quantas pessoas... Desde o tempo do exército, hein? Isso. Quantas pessoas morreriam, que não morreriam em função de ter uma duplicação, né? Então, aí começa tudo que nós já falamos de primeiro, vem lá do federal e vem no estadual, e então eu acho que, eu não sei, a nossa geração, a gente que tem mais passado que futuro já, mas Sim. tem um conhecimento, então vamos ver as futuras gerações se eles vão ter algumas melhoras, vamos dizer, porque nessa parte, nesse cenário de estradas, que nem tu mencionou, eu acho que no mínimo o governo tinha que duplicar.
No mínimo. No mínimo, né? E os pedágios são naturais para manter. Agora, não se absurdo aí também. Para fazer Porque você valer. já paga imposto. Não. O mais engraçado de tudo, Mazorana, é a questão seguinte: o valor do pedágio hoje está em torno de 10, 11 reais. 10, 11. A média. Sim. Né? Então, Mas e como teria que ser pelo menos para valer, então, duplicado, né? Valer esses 10. Porque se você vai em São Paulo, se paga 5, 6 reais. Sim. E tem pista duplicada. Eu tive há pouco tempo aqui na nossa vizinha Santa Catarina, pista dupla, R$1,80. 1,80. A gente paga com gosto. E ainda tem recurso, se furar um pneu, se estragar o carro, se tem guincho para te socorrer. Essa é uma qualidade de vida que o governo devia proporcionar para as pessoas que pagam imposto, que trabalham. Tá certo. Né? Mazorana, Pato Branco, o que você vê, o que deve acontecer mais com a nossa cidade aí, as perspectivas futuras, a tua visão do nosso caminhar aqui no Pato Branco? Você que está na área empresarial e imobiliária. A gente que é nato daqui, já acompanhou a parte política e administrativa do nosso município, de muitas pessoas que já atuaram, que nem mais estão aqui, mas atualmente dá para ver que, por exemplo, vamos citar aqui o nosso atual prefeito, Agostinho Zucchi, que venceu as eleições, se propôs a modernizar a nossa cidade e trazer empresas de nível aqui, assim. Então, está se vendo um certo crescimento. Na minha opinião, eu que sou da área imobiliária, eu vejo que com essa vinda de grandes empresas, no caso que dá até para falar, da Van, que está se instalando aí, vai gerar empregos, e eu não vejo assim tão com bons olhos o comércio em si, porque uma empresa que traz aqui 100 itens nas gôndolas lá, é natural que o fluxo de pessoas vão para aquele lado, e vamos ver se o comércio vai se manter, fazer com que todo mundo ganhe com isso, de que venha gente, que muita gente vai vir lá que não vai comprar lá, vai comprar aqui também. Certo. Eu penso assim também. Mas e mais esse outro grande empreendimento que é o shopping, que deve se instalar, que aqui a nossa cidade tem necessidade de ter um recurso na área hoteleira também, tem um hotel novo, vamos supor, restaurante, auditórios para fazer grandes eventos. Né? Cinemas. Então, nesse setor, eu vejo que Pato Branco ele está crescendo para isso. Só que também, nossa cidade dá a impressão que tem mais de que 80 mil habitantes, 76 mil. 90 mil já. Tá, 90 mil. E juntar aqui o sudoeste, daí... 600 mil. Daí dá mais gente e diga-se de passagem que está se batalhando. Eu sei que o prefeito e a administração estão fazendo um esforço grande para que tenha uma linha aérea aqui, porque quando vem novos empreendimentos, sempre vai vir pessoas também qualificadas, diretores que nem moram aqui, que precisam se deslocar. E a linha aérea é fundamental. Seria um novo marco de desenvolvimento para a cidade. Só para ilustrar, nós aqui do Conselho do Paraná, para nós fazer uma plenária aqui em Pato Branco, eu preciso trazer aqui 150 pessoas do estado inteiro. Olha só. Então, por exemplo, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, então já falei, vim tudo para cá. Daí eu preciso de hotel, preciso de restaurante, preciso de auditórios, né? E, por exemplo, posso até falar aqui que nós estamos pleiteando um palestrante de nível nacional, não posso dizer o nome ainda porque não foi definido, para fazer uma palestra na nossa feira Casa Construção. Certo. Que vai vir de São Paulo, de outro estado, e nós não temos linha aérea. Nós vamos ter que buscar ele em Chapecó ou Foz do Iguaçu. 350 lá, 160 aqui. Pois é, então a linha aérea para nós aqui é muito importante. É muito importante, né? E a nível que a gente perguntou aqui da nossa cidade política, eu vejo que até então, claro que nunca sai 100%, né? Porque também o prefeito ou quem está no mandato, ele não consegue fazer tudo de uma vez só. Existem projetos, e projetos eles vão 2, 3, 4, 5 acaba demorando, anos, né? Então, por isso que aí a pessoa quer se reeleger para continuar. Para dar continuidade nos projetos. Para dar continuidade, né? Tá certo. Bem, Mazorana, nós estamos terminando o nosso programa e eu gostaria das suas considerações finais, aí nós encerramos. Olha, nós
do Conselho do Cresce Paraná, se sentimos gratificados em poder estar aqui no programa Sem Fronteira, né? Primeiro programa de 2015. Primeiro programa de 2015, para poder falar do nosso cenário do mercado imobiliário e da parte política. A pena que o espaço ali é curto, né? Porque tem muita coisa para você falar. Mas eu agradeço mesmo o espaço aqui e faço uma recomendação a toda a sociedade que for fazer um investimento, faça com um profissional que seja habilitado para exercer a profissão de negócios imobiliários, porque se der qualquer problema, ele pode até se socorrer junto ao conselho que tem o Departamento de Fiscalização e Jurídico, para que a pessoa não tenha prejuízo, como já aconteceu em outras oportunidades. Certo. Quero agradecer imensamente, Mazorano, pela sua presença no meu programa, no programa Sem Fronteiras, e dizer a todos que o programa Sem Fronteiras é isso, sempre trazendo pessoas de bem, pessoas inteligentes, pessoas que querem o bem da nossa cidade. Muito obrigado e até semana que vem.